Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Nunca é tarde para buscar a Deus. Leitura no livro de Joel, dos profetas menores, pouco antes do Novo Testamento, para vocês localizarem. Joel 2 diz assim: o Senhor dizendo para o seu povo: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Joel capítulo 2, versículo 25. Deus falando que vai compensar o povo pela destruição. O interessante nesse quesito aqui, irmãos, é que Deus permitiu toda essa destruição devido à desobediência do próprio povo. Mas Deus é um Deus tão misericordioso que quando vê o povo aflito, clamando por ajuda, Deus envia ajuda. Até esse ponto, a profecia de Joel eram sombrias. Se você for acompanhar todo o livro para entender o contexto, porque é necessário a gente entender o antes e o depois de uma passagem bíblica, para a gente não dizer coisas sem sentido, né? Que até esse ponto a profecia de Joel era sombria e condenatória para todos os que haviam voltado as costas para Deus. A profecia que o profeta estava falando era Deus condenando aqueles que haviam voltado as costas para ele. O profeta Joel advertiu sobre um dia de juízo iminente, um dia tão terrível que perguntou: quem poderá suportá-lo? O mais incrível desta passagem, irmãos, é que ela serve para os dias atuais, viu? Que apesar disso, Joel insistiu em lembrar ao povo a necessidade de arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Ainda há essa necessidade para aqueles que têm voltado as suas costas para Deus, deixado Deus de lado, colocado outras coisas em primeiro lugar, né? Priorizado outras coisas. E devemos ter sempre em mente que a única prioridade que Deus quer é Ele ser o primeiro a vir em nossos pensamentos, a tocar nossos corações na medida do decorrer do dia. Amar a Deus sobre todas as coisas ainda está em vigor. É o primeiro mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas ainda está valendo. O povo peca grandemente, pecava naqueles tempos também. Eles curvavam-se diante de outros deuses e sucumbiram à idolatria do mundo circundante. Distanciaram-se por muito tempo de Deus. Não há diferença nesse tempo do profeta Joel com os dias atuais, não. Muitos estão se curvando a coisas que não agradam a Deus. Idolatria não é só uma estátua, não, gente. Idolatria envolve tantas outras coisas. Até mesmo se você colocar um filho acima de Deus, é idolatria. É por isso que eu deixei meus filhos com meu marido e vim falar a palavra do Senhor. Porque primeiro Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Está na palavra dele, né? Voltando ao histórico, né, da palavra, o profeta Joel afirma não ser demasiado tarde. Deus os perdoaria, Deus nos perdoa e nos abençoa. Deus, falando para aquele tempo, Deus os perdoaria e abençoaria se o buscassem em oração e arrependimento, o que serve para os dias atuais também. Quando oramos, arrependendo-nos do pecado, o coração se enternece em relação a Deus e obtemos uma visão renovada, não é verdade? Quando a gente ora realmente arrependido, nossa abrangência é como se chegar mais perto de Deus. E mais perto de Deus, as outras coisas ficam tão fáceis. Vemos que há esperança
Cremos que Ele restaura tudo que foi devorado, destruído. Até os anos gastos em um viver ímpio pode ser restaurados, sabiam disso? Mesmo que se até hoje tudo que você fez foi errado, mesmo que se até hoje você não conseguiu acertar uma, como a gente diz, né? Sente. Confie em Deus para remover a sua dor, remover a sua desesperança, remover aquele coração endurecido, remover aquela falta de perdão. Tenha fé na habilidade de Deus para ressuscitar o amor em sua vida, na vida dos seus entes queridos, na vida daquela pessoa que você pode estar orando constantemente e ainda não houve mudança na vida dele. Tenha fé, porque Deus tem a habilidade de ressuscitar o amor na vida daquele que não tem sentido amor, às vezes até mesmo por ninguém. Nesse estudo de Joel, capítulo 2, versículo 27, está falando que nós sabereis que eu estou no meio de Israel. Deus falando que Ele vai mostrar que está no meio do seu povo. Deus havia predito aquela rebelião deles ao abandoná-lo, os problemas que deveriam encontrá-los, o que eles deveriam dizer. Esses males não caem sobre nós, porque o nosso Deus não está entre nós. Deuteronômio capítulo 31, versículo 17 diz isso. E eles estavam dizendo que os males não iriam cair sobre eles, porque eles já achavam que Deus já não estava mais no meio deles. E nós, nos dias atuais, quando as coisas se complicam, a gente sempre fala, né? Deus me esqueceu. Até você ter uma fé tão estruturada para não saber, para entender que Deus jamais vai fazer isso com você. Lá em Joel capítulo 2, versículo 17, nesse mesmo livro e o capítulo que eu estou comentando com vocês, o povo à sua volta, o povo à volta de Israel, diziam para eles: onde está o Deus deles? Onde está o seu Deus? Em Joel capítulo 2, versículo 17, tem essa pergunta. E agora, pelo cumprimento de suas promessas e por todos os benefícios de Deus, eles deveriam saber que Ele estava entre eles por graça especial, como seu povo peculiar. Deus está no meio do seu povo. Quando não os vemos, é porque nós não estamos olhando para Ele, estamos olhando para outras coisas. Mas se nós pararmos para sentir, Deus está do nosso lado, Deus está nos ajudando e sempre estendendo as suas mãos para nós. Devemos saber disso. Deus disse isso. E ainda disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha que maravilha! O próprio Jesus nos diz isso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E no sentido mais elevado, no meio mesmo, dá para sentir, chega a ser palpável, sentir a presença de Deus quando estamos adorando com o coração verdadeiro, com os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está no meio de nós. Isso no sentido de Deus, o Filho, igual ao Pai. O Pai, ao tocar sua santidade, tomou, na verdade, da natureza humana, nossa carne. Isso para ver e saber é glória e felicidade inefável. Por isso, ele repete, e repetindo, confirma o que havia dito lá no Antigo Testamento. Tudo que ele diz, ele se cumpre. Tudo que Deus fala, pode crer, pode esperar, mas esperar mesmo no tempo de Deus. E Deus ainda nos diz que o meu povo nunca se envergonhará. Olha que maravilha!
Se você tem fé, mas aquela fé que é um firme fundamento das coisas que se esperam, e daquilo que não se vê, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Diz para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, é a prova daquilo que não se vê. Deus confirma ainda dizendo: o meu povo nunca se envergonhará. Sim, Deus nunca nos deixará ser envergonhados. Se a gente afirma de acordo com a palavra de Deus alguma coisa, Deus assina embaixo e aquilo se cumpre. Num glorioso e magnificado, honrado, serão as pessoas a quem Jesus chamou para si, aqueles que aceitam a Jesus, o Filho prometido, que nasceu do Pai, né, no tempo, na plenitude do tempo, que sabendo que glorioso é Deus para operar no meio do seu povo. Deus não nos deixa envergonhado. Deus está no nosso meio. Por isso, o tema de hoje: nunca é tarde para buscar a Deus. Deus está tão perto, mas esse tempo breve vindará, viu? Esse tempo tem prazo limitado, né? Tem prazo de validade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque dias virão e breve se fará que o Deus em que nós servimos vai arrebatar a sua igreja e levar para junto de si. Então, se nós não buscá-lo enquanto é tempo e deixa fazer as coisas erradas, Deus vai permitir que coisas ruins te aconteçam, porque na verdade quem vira as costas para Deus somos nós, não é Deus não. Deus jamais vai nos deixar desamparado, jamais nos deixará ser envergonhado, mas se nós mesmo em meio as situações que parecem ser perdidas, que tudo à nossa volta só está destruição, enfermidades, problemas, tendo necessidade praticamente de tudo, Deus vai te ajudar se você o buscar como um verdadeiro adorador. Falando novamente, Ele mesmo disse, Jesus nos disse, que onde 2 ou 3 estiver reunidos em seu nome, Ele estará no meio. O versículo diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então creia nesta palavra e saiba que se você está em oração, juntamente com a sua família, porque nós estamos num tempo em que é necessário a gente, juntamente a família inteira, mesmo que se tiver só 2, né, marido e mulher, juntos, sem problemas, se juntar para orar a Deus e pedir a sua ajuda, Deus vai compensá-los. É isso que Ele diz aqui em Joel capítulo 2, versículo 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que o gafanhoto destruiu. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devorador, devastador, devorador, cortador. Todos isso que o Senhor permite. O meu grande exército que enviei contra ele. O interessante nesse capítulo 2, versículo 25, é que Deus diz que eu enviei contra vocês. Está longe de Deus? Deus permite que você passe por dificuldades para você se lembrar dele. E assim que se você se volta para Ele arrependido, pedindo perdão, Ele te livra de tudo. Isso é um Deus poderoso, um pai. Um pai e uma mãe, quando vê um filho fazendo tudo de errado, ele corrige, põe de castigo. Mas assim que esse filho volta, abraça, dá o amor que aquela pessoa, aquela criança merece. Deus é da mesma forma. Amém?